Existem momentos na vida em que o universo parece conspirar de formas impossíveis de prever. Aquele dia começou como qualquer outro, com o cheiro de café pela manhã e o barulho familiar da cidade despertando lá fora. Mas quando abri o envelope que chegara pelo correio, meu mundo inteiro mudou em segundos. Meu tio distante, aquele homem excêntrico que eu mal conhecia, havia falecido e me deixado uma herança de 16 milhões de reais. 16 milhões. Li o documento 3 vezes antes de aceitar que aquilo era real. Meu coração disparava enquanto eu tentava processar a informação. Mas antes que pudesse compartilhar a notícia com minha esposa, ela entrou pela porta com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, distante, determinada. Ela colocou uma pasta sobre a mesa e disse apenas 4 palavras que transformaram tudo. Eu quero o divórcio. Naquele momento, com a carta da herança ainda na minha mão, percebi que o destino havia me dado um presente inesperado. A chance de descobrir quem ela realmente era antes de dividir uma fortuna com alguém que não me amava mais. Meu nome é Fernando, tenho 42 anos e sempre acreditei que meu casamento com Juliana era sólido como rocha. Passamos 15 anos juntos, construindo uma vida que parecia confortável e estável. Não tínhamos filhos por uma série de circunstâncias que simplesmente aconteceram. Primeiro adiamos por causa das carreiras, depois por questões financeiras, até que o tempo passou e paramos de tentar. Mas eu nunca imaginei que isso importasse tanto para ela. Juliana sempre dizia que estávamos bem assim, só nós dois, vivendo nossa rotina tranquila. Eu trabalhava como engenheiro em uma empresa de médio porte. Ela era gerente em uma loja de departamentos. Juntos tínhamos uma vida modesta, mas digna. Pagávamos nossas contas em dia, tínhamos um apartamento próprio e fazíamos uma viagem por ano. Para mim, era o suficiente. Para ela, descobri tarde demais. Era uma prisão. Nos últimos meses, percebi mudanças sutis que eu preferi ignorar. Juliana começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com justificativas perfeitas sobre reuniões e inventários. Passou a cuidar mais da aparência, comprando roupas novas, mudando o perfume, indo ao salão com mais frequência. Quando eu comentava que ela estava bonita, ela apenas sorria e desviava o olhar. O celular dela, antes deixado casualmente sobre a mesa, agora vivia grudado na mão dela. Quando tocava, ela se levantava e ia para outro cômodo para atender. Eu sentia algo estranho no ar, mas me convenci de que estava sendo paranoico. Afinal, por que alguém que passou 15 anos ao meu lado simplesmente decidiria jogar tudo fora? Se você está acompanhando esta história e sentindo que ela toca seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal Refúgio da Bondade. Aqui compartilhamos histórias reais de superação, perdas e recomeços que nos lembram da força que existe dentro de cada um de nós. Sua curtida ajuda essas histórias a alcançarem mais pessoas que precisam ouvi-las. A verdade chegou de forma brutal naquela tarde. Juliana entrou em casa com uma pasta de documentos debaixo do braço e o rosto de quem havia tomado uma decisão irreversível. Ela nem tirou os sapatos, apenas colocou a pasta sobre a mesa da sala e me encarou com olhos vazios. Precisamos conversar, disse ela com uma frieza que me cortou. Sentei no sofá, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela não perdeu tempo com rodeios. Quero o divórcio, Fernando. Não aguento mais viver essa vida. As palavras saíram da boca dela como se fossem ensaiadas, calculadas. Senti meu estômago revirar. Perguntei o motivo, ainda agarrado à esperança de que fosse algo reparável, alguma crise que pudéssemos superar juntos. Mas a resposta foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Conheci outra pessoa, ela disse sem demonstrar nenhum remorso. Alguém que me faz sentir viva de novo. Alguém que tem ambição, que quer crescer na vida. Você sempre foi tão acomodado, Fernando. Tão satisfeito com o medíocre. Eu mereço mais do que isso. As palavras caíam sobre mim como pedras. Ela estava me traindo. E não estava pedindo perdão, estava me culpando por sua traição. Perguntei quem era ele,
E ela hesitou por um segundo antes de responder. É o diretor da empresa onde trabalho. Ele é casado, mas vai deixar a esposa por mim. Nós temos um futuro juntos. Um futuro de verdade. Senti uma mistura de dor e incredulidade. 15 anos reduzidos a nada por promessas vazias de um homem casado. Mas antes que eu pudesse responder, ela empurrou a pasta na minha direção. Meu advogado já preparou tudo. É só assinar e cada um segue seu caminho. Não precisa ser difícil. Peguei a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia um acordo de divórcio detalhado, prevendo a divisão do apartamento, do carro e da conta conjunta. Tudo meticulosamente calculado. Ela tinha planejado aquilo havia semanas, talvez meses. Enquanto eu vivia minha rotina achando que tudo estava bem, ela estava arquitetando minha substituição. O que Juliana não sabia, e eu também mal conseguia acreditar, era que naquela mesma manhã eu havia recebido a notícia que mudaria tudo. Meu tio Osvaldo, um homem excêntrico que morava no interior e com quem eu tinha pouco contato, havia falecido 3 semanas antes. Ele não tinha filhos, nunca casou, e eu era seu único sobrinho vivo. O advogado responsável pelo inventário me enviara uma carta registrada informando que eu era o único herdeiro de sua fortuna, 16 milhões de reais entre imóveis, investimentos e dinheiro em conta. 16 milhões. A carta estava ali, na gaveta da minha escrivaninha, a poucos metros de onde Juliana me apresentava os papéis do divórcio. Por um instante pensei em contar a ela. Pensei em ver a reação no rosto dela ao descobrir que o marido medíocre e acomodado estava prestes a se tornar milionário. Mas algo dentro de mim me impediu. Uma voz interior me disse, para ficar em silêncio, para observar até onde ela iria. E foi exatamente isso que fiz. Olhei para ela e disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. Se é isso que você quer, Juliana, eu não vou te impedir. Você tem direito de buscar sua felicidade. Ela pareceu surpresa com minha reação serena. Acho que esperava lágrimas, súplicas, algum drama digno de novela. Mas eu apenas peguei a caneta que ela oferecia e assinei a minuta do acordo ali mesmo, sem questionar uma única vírgula. Nos dias seguintes, vivi em uma espécie de transe. Juliana estava eufórica, fazendo planos, conversando ao telefone com o amante, enquanto eu estava no mesmo cômodo, como se eu já não existisse mais. Ela falava sobre viagens que fariam juntos, sobre a casa que ele compraria para eles, sobre o futuro brilhante que a aguardava. Eu apenas observava em silêncio, carregando meu segredo como um escudo invisível. Enquanto isso, tratei de resolver discretamente os trâmites da herança. Visitei o advogado do inventário, assinei os documentos necessários e abri uma conta bancária nova, separada, onde os valores seriam depositados assim que o processo fosse concluído. Tudo feito com a máxima discrição. Juliana não suspeitava de nada. O divórcio foi rápido. Como não tínhamos filhos e o acordo já estava pronto, bastaram algumas semanas para que tudo fosse oficializado em cartório. Juliana levou metade do valor do apartamento, que seria vendido. Ficou com o carro, que estava em nome dela mesmo. Dividimos o saldo irrisório da conta conjunta. Ela saiu daquele cartório com um sorriso de vitória no rosto, acreditando que havia se livrado de um peso morto e estava prestes a começar uma vida de luxo ao lado do diretor. Eu saí com a certeza de que havia escapado de dividir uma fortuna com alguém que nunca me amou de verdade. 3 dias após a assinatura do divórcio, recebi a ligação do advogado do inventário. Senhor Fernando, o processo foi concluído. Os valores já estão disponíveis para transferência. Quando quiser, podemos dar entrada nos documentos dos imóveis também. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Nos primeiros dias após o divórcio, Juliana estava radiante. Postava fotos nas redes sociais em restaurantes caros, sempre com legendas sobre recomeços e novas fases da vida. Eu via tudo de longe, sem reagir, sem comentar, apenas observando. Mas então, algo começou a mudar. Um amigo em comum me contou que o tal diretor havia sumido do mapa, parou de responder às mensagens dela,
Arrumou desculpas para não se encontrarem. A esposa dele havia descoberto o caso e dado um ultimato, ou a família ou a amante. E ele, previsivelmente, escolheu a família e a estabilidade financeira que o casamento dele representava. Juliana foi descartada como um brinquedo quebrado. As postagens nas redes sociais pararam abruptamente. Ela parou de aparecer. Foi então que as mensagens começaram. Primeiro tímidas, depois desesperadas. Fernando, podemos conversar? Cometi um erro terrível. Eu ignorei. Depois vieram as ligações. Eu não atendia. Até que uma tarde, ela apareceu na porta do meu novo apartamento, um lugar pequeno e simples que eu havia alugado temporariamente. Ela estava diferente. O brilho nos olhos tinha apagado. A postura confiante havia desaparecido. Ela parecia menor, frágil. Fernando, por favor, me escuta. Ela implorou quando abri a porta. Eu estraguei tudo. Fui uma idiota. Aquele homem me usou e me jogou fora. Eu perdi tudo. Perdi você. Perdi meu emprego. Perdi minha dignidade. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Olhei para ela em silêncio por longos segundos. Pensei em tudo que havíamos vivido juntos. 15 anos de história. Mas também pensei nas palavras cruéis que ela disse quando pediu o divórcio. Pensei em como ela me chamou de medíocre, de acomodado. Pensei em como ela já tinha outro homem enquanto dormia na minha cama. E então, com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo, falei. Juliana, quando você me pediu o divórcio, eu poderia ter te contado algo. Algo que mudaria completamente a situação. Mas eu escolhi não contar porque precisava saber se você me amava de verdade ou se estava comigo por conveniência. E agora, eu sei a resposta. Ela me olhou confusa, sem entender. Do que você está falando? Perguntou. Respirei fundo e disse. No dia em que você me pediu o divórcio, eu havia acabado de descobrir que recebi uma herança de 16 milhões de reais. O rosto dela perdeu toda a cor. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela cambaleou apoiando-se no batente da porta. Você está mentindo, ela conseguiu balbuciar. Não estou, respondi. Meu tio Osvaldo me deixou tudo. Imóveis, investimentos, dinheiro. 16 milhões. E como você pediu o divórcio antes de eu ter acesso a qualquer centavo, legalmente você não tem direito a nada. Estava tudo em nome dele quando ainda éramos casados, mas só foi transferido para mim depois da separação. Juliana levou as mãos ao rosto, os olhos enchendo de lágrimas. Fernando, não pode ser verdade. Por favor, me diz que você está inventando isso para me machucar. Eu não estou inventando nada, falei calmamente. E sabe o que é mais interessante? Se você tivesse ficado comigo, se tivesse me amado de verdade, você seria dona de metade disso. Mas você escolheu um homem casado que te prometeu mundos e fundos e te descartou na primeira dificuldade. Ela caiu de joelhos no corredor, soluçando, descontroladamente. Fernando, por favor, eu imploro. Me perdoa. Eu vou mudar. Eu vou ser a esposa que você sempre mereceu. Não me deixa assim. Olhei para aquela mulher que um dia eu amei e senti apenas uma tristeza profunda. Não por mim, mas por ela. Juliana, levanta, falei com firmeza. Você não me ama. Você nunca me amou de verdade. Você amava a segurança que eu representava. E quando achou que tinha encontrado algo melhor, me descartou sem pensar duas vezes. Agora que o outro plano falhou, você quer voltar. Mas não é por mim, é pelo dinheiro. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não é isso. Eu te amo, Fernando. Eu sempre te amei. Eu só estava confusa. Você não me ama, repeti. E eu não te quero de volta. Não assim. Não por pena, não por dinheiro. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Fechei a porta antes que ela pudesse responder. Ouvi os soluços do outro lado, os pedidos desesperados, as promessas vazias, mas não abri novamente. Naquela noite, bloqueei o número dela em todos os lugares, não por raiva, mas por necessidade. Precisava seguir em frente, e ela só representava um passado que eu precisava deixar para trás.
Nas semanas seguintes, soube por terceiros que Juliana tentou de tudo. Contratou um advogado para tentar reverter o divórcio, alegando que havia sido enganada. Mas a lei era clara. A herança só foi formalizada após a separação. Ela não tinha direito a nada. Tentou me processar por ocultação de bens, mas, novamente, não havia base legal. Eu não escondi nada que fosse meu durante o casamento. Tudo aconteceu depois. Com o tempo, Juliana desapareceu da minha vida completamente. Soube que ela voltou a morar com os pais, que precisou recomeçar do zero. Parte de mim sentia pena, mas a parte maior entendia que aquilo era consequência das próprias escolhas dela. Quanto a mim, usei o dinheiro da herança com sabedoria. Investi a maior parte, comprei um apartamento confortável, ajudei meus pais que sempre me apoiaram. Doei uma quantia significativa para instituições de caridade que cuidam de crianças e idosos, e guardei o suficiente para viver com tranquilidade pelo resto da vida, sem precisar me preocupar com contas ou futuro. Mas a maior riqueza que ganhei não foi o dinheiro, foi a clareza. A certeza de que eu merecia alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, e que às vezes o universo nos protege de formas misteriosas. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele dia terrível em que Juliana pediu o divórcio foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Se ela tivesse esperado mais algumas semanas, se tivesse descoberto a herança antes de tomar a decisão, talvez tivesse ficado comigo por interesse. E eu teria vivido o resto da vida ao lado de alguém que não me amava de verdade, sem nunca saber a verdade. O destino, de forma cruel, mas justa, me deu a oportunidade de ver quem ela realmente era antes de dividir minha vida e minha fortuna com ela. E por isso, por mais doloroso que tenha sido, sou grato. Às vezes me pergunto se fui muito duro com Juliana naquele dia em que ela apareceu na minha porta, implorando por uma segunda chance. Mas então lembro das palavras que ela disse quando me pediu o divórcio. Lembro de como me chamou de medíocre, de acomodado. Lembro de como ela já tinha outro homem enquanto ainda usava minha aliança. E entendo que não fui duro, apenas fui honesto. A vida me ensinou que nem todos os finais são felizes no sentido tradicional. Não encontrei um novo amor imediatamente. Não houve um momento cinematográfico de redenção completa, mas encontrei paz. Encontrei respeito próprio. Encontrei a liberdade de ser quem eu sou sem precisar provar nada para ninguém. E isso, percebi, vale mais do que qualquer relacionamento baseado em mentiras ou conveniência. Hoje, quando acordo de manhã no meu apartamento silencioso, preparo o meu café e olho pela janela para a cidade despertando, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter escapado. Gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Gratidão por ter aprendido que, às vezes, perder alguém é, na verdade, ganhar a si mesmo de volta. E se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está lendo ou ouvindo esta história, é esta: nunca aceite ser tratado como segunda opção. Nunca aceite amor condicional, aquele que só existe quando as circunstâncias são favoráveis. Você merece alguém que fique ao seu lado nos dias difíceis, que te ame quando você não tem nada a oferecer além de si mesmo. Porque, no final, bens materiais vêm e vão, dinheiro entra e sai, mas caráter, lealdade e amor verdadeiro são raros e preciosos, e quem não valoriza isso quando tem, não merece ter de volta quando perde. Juliana fez sua escolha guiada por ambição e promessas vazias. Pagou o preço dessa escolha. Eu, por outro lado, fui forçado a fazer uma escolha também. E escolhi minha dignidade. Escolhi não aceitar de volta alguém que só me queria pelo que eu poderia dar, não pelo que eu sou. Alguns meses depois de tudo isso, encontrei Juliana por acaso em um shopping. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, roupas simples. Me viu de longe e desviou o olhar rapidamente, apressando o passo na direção oposta. Não tentei seguir ou falar com ela. Aquele capítulo estava encerrado. Mas, naquele breve momento, senti uma pontada de tristeza. Não por mim, mas pelo desperdício que foi nosso casamento.
15 anos que poderiam ter sido genuínos, mas que foram apenas uma convenção social para ela, uma zona de conforto até que algo melhor aparecesse. E a ironia suprema é que algo melhor realmente apareceu, mas para mim, não para ela. A herança que mudou minha vida chegou exatamente quando ela decidiu sair dela. Hoje, vivo uma vida tranquila. Trabalho porque gosto, não porque preciso. Viajo quando quero, ajudo quem posso. Mantenho um círculo pequeno de amigos verdadeiros que estiveram comigo nos momentos difíceis e aprendi a valorizar a solidão escolhida em vez da companhia errada. Não estou amargurado. Não carrego ressentimento. Apenas aprendi uma lição valiosa sobre natureza humana, sobre escolhas e consequências. Juliana me ensinou, mesmo que involuntariamente, que às vezes a maior traição não é a infidelidade em si, mas a falsidade de anos fingindo sentimentos que não existiam. E por essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, sou uma pessoa melhor hoje. Se você chegou até aqui nesta história, agradeço de coração por ter dedicado seu tempo para ouvir meu relato. Espero que, de alguma forma, ele tenha tocado você, seja trazendo conforto, se você passou por algo parecido, seja servindo de alerta para valorizar quem realmente te ama. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Refúgio da Bondade e compartilhe esta história com alguém que possa precisar ouvi-la. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas dores faz toda a diferença. E lembre-se, o universo tem formas misteriosas de nos proteger. Às vezes, perder alguém é, na verdade, ser salvo de um futuro muito pior. Confie no processo. Tenha fé na justiça do tempo. E nunca, jamais aceite menos do que você merece. Porque você merece amor verdadeiro, respeito genuíno e lealdade inabalável. E se alguém não pode te dar isso, então não merece ter você em sua vida, com dinheiro ou sem ele. Esta é minha história. Esta é minha verdade. E se ela pode ajudar uma única pessoa a fazer escolhas melhores, então valeu a pena compartilhá-la. Obrigado por me ouvirem. Que todos encontrem a paz que merecem, da forma que o destino achar melhor. Até a próxima história aqui no Refúgio da Bondade.